Eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo continuar, porque não vai dar tempo de fazer tudo hoje mesmo, mas só para vocês saberem os planos para a próxima terça, já que a gente acabou esse texto aqui, e vocês também podem, não precisa ser agora, mas pode trazer as reflexões de vocês, às vezes algum ponto que eu não tratei, alguma coisa que fica faltando, que vocês sentem aí, e a gente vai acrescentando, né? E trabalhando com as ideias que surgem. Só para mostrar aqui. Aqui é essa imagem que eu peguei na internet, é de Helena de Troia. Então a gente vai terminar com Helena, já que o texto citou a Odisseia e Helena. Enfim, acho que é interessante a gente trabalhar um pouco com essa linguagem, né? Mostrar que os gnósticos estavam familiarizados com essa linguagem também. A Helena de Troia lá, raptada, tendão de Aquiles, né? A gente só tem essas referências pop também. Tem os filmes lá com Brad Pitt. Mas eu sempre comento aqui com vocês que o Irineu acusa Simão de andar como Helena. E aí eu vejo que quando a gente lê um texto como esse, vai ficando mais claro, talvez, quem seja esse Helena. Quem é Simão andando com Helena? E aí eu trouxe o trecho do Irineu falando disso, só para a gente matar essa curiosidade. O que o Irineu dizia sobre Helena, já que agora a gente está entendendo um pouco mais essa Helena como a alma na sua jornada, né? E aí eu peguei do Luiz Paulo, que é o nosso amigo aqui, que ele postou um trecho de um livro lá na revista Lampejo, que eu comentei semana passada. Então, eu vou deixar o link para vocês, é um artiguinho bom, ele trouxe só um trechinho, assim, mas vale a pena ler, muito bom. E aí peguei o Irineu. Irineu, que era inimigo do Valentino, que brigou com os heréticos, com os gnósticos, e ele escreveu, né, contra as heresias, e a gente está sempre comentando aqui sobre o nosso amigo Irineu e seus ataques histéricos, mas enfim. O Irineu escreveu aqui no tomo 1, capítulo 23, trecho 2, de Contra as Heresias, ou Adversos a Hereses, que é um texto grandão que ele escreveu para falar mal de todos os gnósticos, porque ele estava com raiva de todos eles. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, ele, Simão, o mago, levou consigo uma certa Helena, uma prostituta, contratada na cidade fenícia de Tiro, depois de ter comprado sua liberdade, dizendo que ela havia sido a primeira concepção, ou primeiro pensamento, ou primeira epinóia, olha a linguagem gnóstica aqui, de sua mente, a mãe de todos, por quem no início concebeu em sua mente a criação dos anjos e arcanjos. Que esse pensamento, ou epinóia, lá no Apócrifo de João tem a epinóia da luz, se vocês já leram, né? Que esse pensamento, essa epinóia, saltando dele e conhecendo a vontade do Pai, desceu às regiões inferiores e gerou os anjos e poderes, por quem ele também afirmou que este mundo foi feito. E depois que ela o gerou, foi aprisionada por eles por inveja, pois não queriam ser considerados descendentes de ninguém. Quanto a ele mesmo, Simão, ou o Uno, era inteiramente desconhecido por eles, os anjos e poderes. Foi o seu pensamento, epinóia, que foi feito prisioneiro pelos poderes e anjos, que foram emanados por ela. E ela, Helena, ou a epinóia, sofreu todo tipo de indignidades nas mãos deles, para impedir que ascendesse novamente ao Pai. Inclusive, foi aprisionada em um corpo humano para transmigrar entre corpos femininos, como de um vaso para outro. Esse é o trecho do Irineu. Vocês não acham, depois de tudo que a gente leu, que o Irineu não entendeu nada? Porque o Irineu aqui, ele está tentando difamar o Simão. Ele está tentando dizer que Simão era um contaminado que anda com prostitutas. É como se Jesus também não tivesse tido essa fama, né? Mas a gente vê que Irineu não entendeu nada. A gente, depois de ler todos esses textos, não sei se vocês vão discordar de mim, pode discordar também, não é pecado.
Mas depois de ler todos esses textos, a gente vendo a epinóia da luz, o pensamento primeiro do Pai, a mente que é o espaço eterno, que é a mãe virginal que dá a criação aos anjos e arcanjos, Sofia como a mãe do mundo, Sofia que cai e que é contaminada feita prisioneira pelos regentes, os anjos que emanam dela, tudo isso. Vocês acham mesmo que Simão estava andando com uma prostituta, uma mulher que ele comprou na cidade de Tiro? Claro que não. Simão provavelmente estava dando um ensinamento. Quem é que tenha sido Simão, que a gente ouve, né? Simão, samaritano, grande discípulo de Jesus, ou para os da patrística, o primeiro herege, o pai dos gnósticos, né? Que honra. Mas será que ele não estava lá ensinando sobre a alma, sobre a queda da alma, sobre a mãe do mundo, sobre a alma que caiu e foi prostituída e que foi contaminada pelos poderes ilíacos, materialistas, dos vícios da terra, e que ela precisa se libertar e encontrar o seu esposo, depois de ter passado com muitos homens indignos, né? É o que a gente acabou de ler. Então, aqui me parece que Simão estava dando um ensinamento sobre a alma, um ensinamento gnóstico, metafísico, sobre a criação do cosmos, sobre os anjos, sobre os arcanjos, sobre a mente divina, a mãe de todos os seres, a epinóia da luz, que é a semente. O que é a epinóia da luz lá no Apócrifo de João? É a semente de luz dentro do nosso coração. É a semente que precisa germinar para encontrar o Cristo. Essa é a epinóia da luz, é a nossa alma. Então, me parece que Simão estava dando um belo ensinamento gnóstico e Irineu, que tinha uma mente tacanha, materialista e literal, não entendeu nada e resolveu só ficar atacando. E aí eu trouxe, por último, o último slide, um trecho do artigo do Luiz, que é na verdade, não é o Luiz que escreveu, ele está trazendo uma tradução dele, né? Muito gentilmente, desse texto aqui. O prefácio de Lance Owens para o livro de Alfred Wiebe, A Busca das Raízes de Jung e a Tradição da Gnosis. É esse o trecho. E ele trouxe um trecho, depois vocês lêem inteiro, eu trouxe aqui só para dar a provocação, eu achei bonito, né? O que o autor fala? Hipólito, um outro pai da igreja, né? Tem o Irineu, tem o Hipólito. O Hipólito, entretanto, é a principal fonte sobre Simão o Mago, porque a gente não tem muito sobre Simão o Mago, né? Não sobrou textos de Simão. Acho que ele foi tão perseguido que conseguiram queimar todos. Então sobrou o que dizia a patrística sobre ele. Por sorte, eles citavam antes de combater. Então eles falavam, ele dizia tal, tal, tal. Isso está errado porque... Aí eles dão a opinião deles. Então, a principal fonte é Hipólito. Ele conta a história de Simão e faz citações de textos atribuídos a ele. Os relatos sobre a vida de Simão enfatizam que ele tinha uma consorte chamada Helena. Críticos posteriores afirmaram que Helena era uma prostituta que havia sido comprada por Simão, que em seguida teria libertado. Simão contou a história de forma diferente, acrescentando a dimensão mitológica ou arquetípica ao simbolismo aqui. Ele proclamou que em Helena havia encontrado e libertado um poder feminino divino, escondido dentre a criação física, a epinóia da luz. Helena era uma manifestação da divina Sofia, a sabedoria. Através da mediação dela, Simão teria conhecido a epinóia primordial. Esse termo, epinóia, equivocadamente traduzido como pensamento ou concepção, aparece com frequência nas subsequentes mitologias gnósticas, como o Apócrifo de João, como título da primeira emanação feminina manifestada a partir do mistério divino primordial. Simão falou sobre ela. Abre aspas. A sabedoria foi a primeira concepção ou pensamento, epinóia, da minha mente. A mente aqui é o nous, que tem lá no Corpus Hermeticum, que tem lá no neoplatonismo, o nous, que é a segunda grande realidade divina, a mãe de todos, através de quem, no início, eu concebi em minha mente a criação dos anjos e arcanjos.
Usando a metáfora do gênero, Simão explicou que a mente masculina, ou logos, mantinha uma relação primordial com sua contraparte feminina, que Simão chamou de epinoia, o pensamento primordial da mente divina. G.R.S. Mead, aquele teósofo que foi secretário da Blavatsky, que traduziu Pisce Sophia, que já estão careca de saber, tem até um artigo dele no meu livro A Gnose de João, traduzido. O Mead comentou sobre essa história no seu livro Fragmentos de uma Fé Esquecida, explicitamente considerando sua natureza psicológica. Então, o que diz o Mead sobre essa história de Simão e Helena? O Logos e seu pensamento, o mundo-alma, foi simbolizado pelo Sol, Simão, e pela Lua, Selene, Helena. Helena era a alma humana caída na matéria, e Simão, a mente que traz a sua redenção. Aí tem uma notinha ali no texto. Jung, essencialmente, citou o Mead nesse ponto, né, sem mostrar a citação, no texto Mysterium Conjunctionis, onde ele descreve a conjunção do Sol e da Lua. O Mead conheceu o Jung, e o Jung visitou o Mead no final da vida dele. E eles trocavam cartas, enfim, há uma relação aqui de amizade, e eles estão trabalhando com esse assunto, né, claramente. Então, acho que esse trechinho aqui, depois vocês podem ler o texto inteiro lá no artigo. Esse trechinho contribui, eu acho, um pouco para a gente entender um pouco essa alma, essa exegese da alma do texto gnóstico, e por que surge essas figuras simbólicas aí de Helena e Simão, falando de Helena, Epinoia da luz, a semente da luz da nossa alma, e como ela cai no mundo e como ela precisa se libertar. Ah, e só um detalhe, se a epinoia da luz, se essa semente de luz que é a alma, é uma semente, como que fica para vocês aquelas parábolas da semente no Novo Testamento? Né? Se uma semente cai numa pedra, ela não consegue brotar, aí vem o lavrador e arranca, e, né? Tem várias parábolas lá da semente, na Bíblia mesmo, que mostra justamente isso, como a nossa alma, para poder brotar, precisa se libertar das pedras, da terra ruim, de tudo aquilo que não permite o nosso crescimento. Então, a gente vê como o ensinamento de Jesus está muito bem amarrado nos textos gnósticos. Eu acho. Bom, para a semana que vem, eu achei que ia dar tempo hoje, para variar, meu cálculo de tempo é uma porcaria. Para a semana que vem, a gente vai ver um pouquinho de Pisce Sophia, só uns trechinhos. Continuando o tema da alma e da queda da alma e um pouco isso. Não vou trazer um estudo de Pisce Sophia, tá? Não estou prometendo um estudo dos 5 textos de Pisce Sophia, as 13 arrependimentos e tal, mas um gostinho aí para a gente entendendo aos poucos vai ficando mais fácil. É isso, pessoal, muito obrigada. Pois é, Tiago, o Irineu divulgando o vocabulário gnóstico, ajudou pra caramba. O Irineu que achou que ia estar fazendo mal, agora está me ajudando aqui no século XXI. Tomara que o Irineu tenha melhorado nesses últimos 2000 anos e tenha aí uma boa encarnação. Terça que vem a gente vai dar uma passadinha rápida em alguns trechos de Pisce Sophia para continuar nesse tema da alma. Obrigada aí pela presença e interesse e estudo de vocês.